Dejar alrededor de 2.500 muertos y una estela de destrucción. Like 30 seconds to 45 seconds, my entire table was shaking, the plants were sort of moving, and then I frantically called my family back home. At that time we weren't sure. A really big hit of earthquake because the gate has also slanted and every pole are moving like that they will fall again. Nós sabemos que no último dia agora, 25 de abril, esse país foi assolado por um terremoto de grande magnitude que destruiu várias coisas desse país. Nessa semana, nós tivemos também a notícia, e todos nós acompanhamos, mais um outro abalo que veio a danificar ou a destruir mais partes desse país. Então, neste dia, eu peço que você inclua em suas orações o Nepal. Os pastores cristãos que estão vivendo nesta região dizem que a situação é muito complicada. Necessitam de orações e de ajuda, porque o governo nepalês, independente se está ajudando ou não, tem deixado os cristãos sem a ajuda necessária, negligenciando a vida deles. Muitos cristãos perderam suas casas, igrejas foram destruídas. He was outside the house when the quake hit. Here's his first-person account of the earthquake, taking our viewers through some of the different media reports that are emerging. Um país que não consta na lista da classificação de perseguições religiosas contra cristãos. O hinduísmo é uma religião muito forte neste país, aonde é um estado de espírito e esse espírito cósmico, ele passa a ser adorado de várias formas. Uma igreja cristã que estava nesse local Sequedura, em Katmandu, foi severamente destruída, pois havia neste momento, por ser o culto de adoração deles, os cristãos reunidos nesse lugar, eles sofreram com esse terremoto e houve muitas perdas. Um pastor também que vive lá, que é da igreja, enviado da igreja Vineyard, no Nepal, ele também conta que não só foi monumentos históricos destruídos, mas muitas igrejas e muitas casas de cristãos. O governo indiano está fazendo o que pode, unindo esforços para atender essas pessoas que foram atingidas por esse terremoto. Nós pedimos a você que agora está assistindo esse vídeo, que inclua em suas orações o Nepal e para que o governo nepalês não negligencie os cristãos que moram lá, deixando-os de ajudar para que eles possam reconstruir a sua vida. Que Deus abençoe a sua vida. Fatos importantes, fatos este que mexe com a gente, e ontem estava conversando com uma pessoa que é da World Vision e ele tem alguns missionários dentro do Nepal, nesse país, e ele, assim que aconteceu o primeiro abalo, esses missionários ligaram para ele, passando as informações imediatamente logo após esses abalos, dizendo o que havia acontecido e pedindo orações. Então, havia
naquele momento, como eu disse pelo vídeo, era o culto dos cristãos, porque era o dia de culto deles. E muitos cristãos morreram dentro da igreja, porque a igreja veio abaixo. Crianças morreram ali, né, na frente desses missionários. E eles estavam, de certa forma, desesperados, porque eles não sabiam o que tinham que fazer para tentar ajudar todas essas pessoas. A grande questão que eu quero colocar para você durante todo o mês de maio e logo no decorrer deste ano também, é que nós precisamos avaliar a nossa vida para saber o que eu tenho feito para ajudar o próximo. O que eu tenho feito para amar o próximo. É muito fácil nós lermos Mateus capítulo 22, se não me falha a memória, que fala ali que o primeiro mandamento é amar a Deus acima de todas as coisas, com todo o seu entendimento, com toda a sua alma, com toda a sua força. Mas o segundo, tão importante quanto o primeiro, é amar o próximo como a si mesmo. É muito fácil você ler isso na Bíblia, mas o que nós temos feito, o que eu tenho feito para ajudar essas pessoas que passam por dificuldade. Então eu tenho, como eu já venho falando algumas vezes, eu tenho sonhos de que a nossa igreja seja uma igreja referencial de ajuda aos missionários, de ajuda a essas pessoas que estão passando por dificuldade dentro do Brasil e fora do Brasil. E que nós possamos, não é necessário criar uma ONG, não é necessário criar nada, é necessário nós sermos impactados pelo Espírito Santo de Deus, para que nós sejamos movidos a fazer algo por essas pessoas que estão passando por grandes dificuldades nesses países que são assolados, tanto por perseguições religiosas, como por forças da natureza. Se você analisar, você pode até pensar, e no teu coração pode até estar havendo uma pergunta agora, mas e o Brasil? No Brasil, com certeza, tem regiões que estão em condições lastimáveis. Existe um estado chamado Alagoas, que o interior do Alagoas, a situação é tão precária para a água, para a higiene pessoal, saneamento básico, que crianças estão morrendo. Crianças estão morrendo. E segundo uma pesquisa da ONU, morrem 16 crianças por minuto, por falta de orientação, de higiene, por falta de água e por falta das coisas básicas de necessidades. 16 crianças a cada 1 minuto. Nós começamos o culto às 10h10. Nós temos hoje, agora, 35 minutos de culto. Quem tem uma calculadora, faça uma conta bem rápida. 35 vezes 16. Quantas crianças já morreram hoje? Isso é impactante para você? Talvez sim, talvez não. Para mim é. E a minha pergunta, sabe qual é? O que eu tenho feito? De que maneira Deus pode me levantar para ajudar essas pessoas? E espero que você seja impactado a fazer isso também. Não somente aqui, nesse lugar, nessa igreja, mas a todos que estão assistindo também pela internet ou por este vídeo, logo depois que for postado, para estar disponível para que você escute isso. Tanto eu como você, nós precisamos estar fazendo algo para Deus e para a obra dele. Sim, vem, fala do Nepal aqui. A paz, igreja. Em 2007, eu estive no Nepal, fui enviado por uma missão de Goiânia, a MCM Povos, para gravar algumas entrevistas, algumas imagens lá. Cheguei em Katmandu, uma cidade muito tensa, faltando água, faltando gás, com racionamento de energia. E o que me surpreendeu foi quando eu cheguei na casa, a primeira casa lar. Essa missão, ela tinha na época 5 casas, abrigando várias crianças que ou estavam já em prostituição infantil,
ou estavam sendo encaminhadas para. Lá, os pais vendem os filhos. É uma situação muito delicada, muito difícil de você ver. E quando eu cheguei naquela casa, eu fui surpreso, porque vieram 30 crianças desse tamanhozinho, todas falando, welcome uncle, bem-vindo tio, e me abraçava, dava um beijo no rosto. E eu fiquei lá 10 dias. E o que eu tenho para falar é que a gente não tem noção do quanto o cristianismo é relevante, até que a gente entra numa outra cultura, com outro contexto. Lá, 3% da população é cristã, ou menos que isso. Cerca de 70% é hindu e os outros 30% budista. Eu visitei templos budistas, visitei templos hindus, pessoas muito miseráveis. O templo hindu maior na beira de um rio sempre. Por quê? Porque os hindus acreditam, por exemplo, que se a pessoa morreu, você queimou o corpo dela e jogou as cinzas no rio, ela vira um deus. Então lá, na Índia, tem 33 milhões de deuses. O Nepal, gente, fica em cima da Índia e embaixo da China. Lá é onde fica o Monte Everest. Então, é uma terra que tem tudo para dar certo. Por quê? Porque tem muita terra, agricultura, pode dar certo. Só que sabe qual que é o maior problema? É a religião. Eu estive falando com cristãos lá, e um deles tem uma escola cristã, e ele relatou o seguinte, ele falou, Wesley, uma pessoa do governo, um hindu, virou para mim e falou, esse país, a única chance desse país mudar é através de vocês cristãos. E ele perguntou por quê? Porque nós, hindus e budistas, somos conformistas. Nós acreditamos na lei do karma. E o karma, gente, é assim, se a pessoa nasceu miserável, é porque era um karma. Ela tem que viver a vida miserável. Se ela nasceu rica, é porque é o karma. Então, ali eu entendi o quanto o cristianismo pode mudar uma nação e dar esperança para as pessoas. Amém. Amém? Então, tem gente séria lá. Essa missão é MCM Povos. Vocês podem procurar, podem se informar. O projeto que eu fui visitar, Meninas dos Olhos de Deus. E é interessante que da mesma maneira como aqui em Atibaia, o irmão Mário Simões está trabalhando com a escola para influenciar a cultura, eles também lá. Então eles começaram com as casas abrigo, depois eles abriram uma escola, e o sonho deles é ter uma faculdade. Amém. Porque somente transformando a mente, a renovação da mente, que pode mudar a cultura. Mas o hinduísmo, quando você chega lá, é algo que choca. Eu entrei naquele templo, cheirava a morte o lugar. Cheirava a morte. E as estátuas terríveis. É algo que você fica triste. Mas faz você entender o que eu carrego e o quanto que eu posso ajudar. Amém? Amém. Deus abençoe. Amém. Nós podemos fazer a diferença. Nós podemos. E nós temos algo que o mundo não tem. Jesus Cristo. O meu Senhor e o seu Senhor e o nosso Salvador. Amém? Você que nos visita pela primeira vez, seja muito bem-vindos. Sejam aqui abraçados por essa igreja. E nós vamos hoje dar continuidade dentro do assunto de missões. Eu gostaria que você abrisse em João capítulo 15. João capítulo 15, versículo 18 a 27. João capítulo 15, versículo 18 a 27. Todos acharam? Amém?
Mesmo assentados, escute o que a palavra diz com reverência. Se o mundo vos odeia, sabei que primeiro do que a vós outros, me odiou a mim. Se vós fosseis do mundo, o mundo amaria o que era seu, como, todavia, não sois do mundo. Pelo contrário, dele vos escolhi, por isso o mundo vos odeia. Lembrai-vos da palavra que eu vos disse, não é o servo maior do que o seu senhor? Se me perseguiram a mim, também perseguirão a vós outros. Se guardaram a minha palavra, também guardarão a vossa. Tudo isto, porém, vos farão por causa do meu nome, porquanto não conhecem aquele que me enviou. Se eu não viera, nem lhes houvera falado, pecado não teria. Mas agora não tem desculpa do seu pecado. Quem me odeia, odeia também a meu Pai. Se eu não viesse, feito entre eles tais obras, quais nenhum outro fez, pecado não teriam. Mas agora, não somente têm eles visto, mas também odiado, tanto a mim como a meu Pai. Isto, porém, é para que se cumpra a palavra escrita na sua lei. Odiaram-me sem motivo. Quando, porém, vier o Consolador, que eu vos enviarei da parte do Pai, o Espírito da verdade que dele procede, este dará testemunho de mim, e vós também testemunhareis, porque estáis comigo desde o princípio. Eu queria ressaltar o versículo 18, que diz o seguinte: se o mundo os odeia, também em mente que antes o mundo me odiou. Não feche, deixa aberta a palavra do Senhor. E eu gostaria de tratar hoje com você uma coisa muito importante, um tema importante, que é este: como permanecer firme através da tempestade. Como permanecer firme através da tempestade. E se nós fizermos aqui uma enquete, alguém passa por tempestade? Alguém está passando por tempestade? Alguém está passando por um momento de turbulência ou de qualquer outro tipo de situação que produz um sofrimento? Qual é a sua resposta? Qual é a sua questão? Do discurso do Getsemane até antes, alguns dias antes da crucificação, Jesus pronunciou este versículo que nós acabamos de ler. Se o mundo os odeia, também em mente que antes o mundo me odiou. O fundamento da perseguição dos cristãos é um só, é o ódio a Jesus Cristo. Nós, muitas vezes, nós somos perseguidos, não com tanta severidade, mas somos perseguidos, e nós vamos ver o porquê. Vivemos numa sociedade livre, onde talvez nós não somos odiados pela nossa fé ou pela nossa manifestação de fé por meio de Jesus Cristo. Podemos encontrar Jesus de várias formas, isso você pode ter certeza. Da mesma forma que acontece no Nepal, também aqui. Se nós olharmos a religiosidade do Brasil, existem muitas religiões aqui. Existe. E podemos encontrar Jesus em várias formas, em músicas, em pingentes, em objetos, em qualquer outra coisa. Nós não sofremos ataques contra a nossa fé em Jesus. Podemos expressar Jesus. Eu posso falar de Jesus lá na rua. Nós não temos problema nenhum. Não temos problema nenhum. Mas nós muitas vezes somos perseguidos. Muitas pessoas perseguem a Bíblia e dizem: que livro é esse que para mim não serve para nada? Que Jesus é esse que fala que eu tenho que segui-lo, mas não providencia o que eu preciso? Igreja? Para que ir na igreja? A igreja é um lugar de pessoas onde ali estão todos bem vestidos, cheirosos, tratam uns aos outros com bondade, mas fora da igreja tornam-se totalmente degradante a pessoa que se diz cristã. O que acontece hoje de perseguição? Muitas chacotas, brincadeiras relacionadas ao reino dos céus, ao reino de Deus,
a Jesus, a Bíblia, a sua vida. Quantas vezes você não foi motivo de piada quando você falou que era cristão? Eu vou dizer para você, no passado, eu fui motivo de risada quando eu disse que eu era cristão. Você cristão? Ah, tá brincando. Não acredito que você é cristão. Quantas vezes você já passou por esse tipo de situação? Nós vivemos em uma sociedade livre. Nós somos livres, todo mundo é livre. Agora, como nós reagimos em meio a todas essas tempestades, sofrimentos e perseguições que nós sofremos? Olha só, escondemos-nos paralisados pelo medo. Ninguém pode saber que eu sou cristão, porque se souber, eu vou perder meu emprego. Eu não posso que ninguém saiba que eu sou cristão, porque senão eu vou ser motivo de risada em todo tempo. Segundo, fugimos simplesmente das pessoas e não declaramos que nós somos cristãos. Nós não declaramos. Nós somos agredidos verbalmente, ficamos indignados com esse sistema falido que existe aí, que está fora de controle, mas simplesmente sorrimos com as coisas que o mundo faz e com as brincadeiras que nós recebemos. Não, eu não posso falar que eu sou cristão, porque se eu falar que eu sou cristão, vou ser motivo de brincadeira e eu não quero isso. Mas para você ser amigo das pessoas, você deixa de ser o cristão verdadeiro, de viver o verdadeiro cristianismo e concorda com o mundo. Simplesmente concorda com o mundo. Simplesmente se acorda com o mundo. Não é isso que a palavra diz. Porque no meio de toda essa tribulação que nós passamos, das perseguições, do sofrimento e das tempestades da vida, 3 áreas são importantes que nós precisamos entender. Nós enfrentamos perseguição física, que são as brincadeiras. Outra coisa, nós já sofremos e enfrentaremos perseguições espirituais. Eu vou dizer para você, se você é salvo e tem certeza, pode dizer amém? O teu nome está em neon. Está em neon. Está lá. E você é visto pelo mundo espiritual. O teu nome está em neon. Ou seja, procura-se vivo ou morto e o seu nome embaixo. Por quê? Porque você é um cristão. Você é um cristão. Então, olha só, 3 áreas que nós precisamos estar atentos. Primeira, intelectual. O que é intelectual? Eu sei que as perseguições estão chegando. Eu sei que as tempestades da vida vão chegar. Eu sei que os sofrimentos vão bater na minha porta. Intelectual. Prática. Aí surge uma questão. Eu tenho me preparado para enfrentar essas situações? Eu tenho me preparado para enfrentar uma tempestade, para enfrentar uma perseguição, para passar pelo sofrimento e se sair bem dele? E a área espiritual? A área espiritual surge a questão: eu estou pronto para passar por essas tempestades? A grande questão e a grande pergunta que eu quero falar para você é a seguinte: quais são as tempestades que você vive na sua vida hoje que estão atrapalhando de você crescer espiritualmente e se declarar definitivamente: eu sou um cristão? Quais são as tempestades? Quais são os sofrimentos? Quais são as batalhas que nós estamos enfrentando que hoje pode impedir de você dizer: eu sou um cristão, e de que você possa estar crescendo espiritualmente? O apóstolo Paulo, em 1 Coríntios capítulo 15, versículo 19, diz o seguinte: se a nossa esperança em Cristo Jesus se limita apenas a esta vida, somos o mais infelizes de todos os homens.
Se Jesus para a sua vida se resume só nessa vida, você é o mais infeliz de todos os homens. Por que eu falo isso? Por uma coisa muito interessante. Por quê? Olha o que diz o versículo 17 de 1 Coríntios 15, 17. E, se Cristo não foi ressuscitado, a fé que vocês têm é uma ilusão, e vocês continuam perdidos nos seus pecados. Preste atenção, Jesus nasceu, viveu, morreu e ressuscitou para que a nossa fé seja fundamentada em Cristo Jesus, para que os meus pecados sejam perdoados e que tudo aquilo que eu possa fazer e eu tenho a prioridade de fazer, seja feito sem medo, independente da tempestade, independente do sofrimento. Existem pessoas que param e se estacam, eles ficam tão presos às tempestades que esquecem do plano redentor divino para a sua vida. Lembram semana passada que eu disse que Deus tem um plano maior para cada um de nós? Quem lembra que eu falei isso? Lembra disso? Exatamente. Por saber que Deus tem um plano maior, e se você não tiver contido, ou se você não estiver estudando a palavra de Deus, você não vai estar entendendo o que Cristo fez na sua vida, você vai estar paralisado e os planos maiores de Deus não se concluirão na sua vida. Por quê? Porque o inimigo quer que a igreja pare, o inimigo quer que você pare, para que aquilo que Deus colocou nas suas mãos, você não venha concluir. Faça um teste, faça agora comigo, olhe para suas mãos. Olhou para suas mãos? Ok, nas suas mãos foram colocados planos espetaculares referentes ao reino de Deus e ao reino dos céus. Foi colocado para você. Agora, o que você faz quando surgem as tempestades? O que você faz quando surgem os sofrimentos? O que você faz quando surgem as provações e tentações? Não, isso não é para mim. Isso não é para mim. Isso pode ser para qualquer outra pessoa, menos para mim. O meu chamado ministerial foi muito interessante, por quê? Porque eu sempre dizia para Deus, esse plano que o Senhor tem para a minha vida não é para mim, é para você. É para você. Para mim não, Deus. O Senhor está brincando comigo. O Senhor está achando que eu sou capacitado para fazer isso? Não, não é para mim. Durante alguns anos eu rejeitei o chamado de Deus, até que um dia eu fui impactado por Deus, ao ponto de me render aos pés do Senhor e declarar, se o Senhor tem esse plano maior para a minha vida, eu sou o cara para fazer. Independente do que vá acontecer. Independente de situações, independente de tempestades, independente de circunstâncias, independente de qualquer coisa. Agora, se Jesus não ressuscitasse da morte, por que renunciaríamos à expectativa deste mundo e resistiríamos às tentações da vida? Então você crê que Jesus ressuscitou. Se você resiste ao mundo, se você resiste às tentações e passa por tempestades, você acredita que Jesus ressuscitou. Glória a Deus por isso. No versículo 20, diz algo muito interessante. Mas a verdade é que Cristo foi ressuscitado. E isso é a garantia de que os que estão mortos também serão ressuscitados. Agora, quando você lê esses 3 versículos que eu acabei de passar, 17, 19 e 20, talvez você concorde, talvez você não concorde. Você sabe por quê? Porque quando você declara que a verdade é que Cristo foi ressurreto, você precisa esquecer os padrões e estilo de vida que o mundo te oferece. Para cumprir um plano maior que Deus tem para a sua vida, você tem que desistir do mundo, e você tem que ir contra o mundo, você tem que ir contra o estilo do mundo,
contra os padrões do mundo, contra pessoas que estão no mundo dizendo que você não é capacitado, dizendo para você que você não vai conseguir, dizendo para você que você não foi chamado, dizendo para você que você não tem nada para fazer dentro de uma igreja. E aqui eu tenho ensinado que cada um de nós temos um propósito dentro da igreja. Você é especial para Deus. Agora, nós não queremos arriscar aceitar a ressurreição de Cristo, porque eu preciso mudar o meu padrão de vida, eu preciso mudar o meu estilo de vida. O que eu faria não faço mais, o que eu desejaria fazer agora não posso. Aí o que acontece? Quando eu aceito a ressurreição, eu tenho que mudar o meu estilo de vida, e muitas pessoas não estão preparadas para arriscar tudo por Deus. Seja sincero, igreja. Seja sincero com você mesmo. Você está preparado para mudar tudo? Você está preparado para arriscar tudo? Arriscar tudo? Talvez a sua resposta seja sim, talvez a sua resposta seja não. Mas o que está acontecendo é que Deus arriscou tudo o que Ele tinha, enviando o seu Filho para morrer no seu lugar. Ele arriscou tudo. Ele arriscou tudo. Agora, o que eu preciso fazer é arriscar tudo e mudar os meus padrões. Agora, veja bem, Deus, Ele não só convida você a entrar num caminho de bênçãos, mas Ele te desafia a arriscar a tua vida para que a vontade dEle venha a ser feita na sua. E isso é muito difícil. E isso é muito complicado. Por quê? Porque nós não estamos preparados para arriscar tudo. Nós não estamos preparados para arriscar tudo. De jeito nenhum. Por quê? Olha o que diz, não sei se vai aparecer, está aparecendo, isso. Lucas 9:23 diz o seguinte: se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue, dia a dia tome a sua cruz e siga-me. Igreja, mais uma vez, seja sincera. Carregar a cruz no meio da tempestade é difícil. É muito complicado você negar-se a si mesmo no meio de um sofrimento. Por que isso? Porque é fácil. A estrutura pecaminosa básica da minha vida é comunista, é capitalista e ao mesmo tempo é revolucionária. Ela é revolucionária. Por que eu falo revolucionária? Porque quando eu mortifico o eu, uma revolução acontece dentro da sua vida. A diferença é como eu mato o meu eu quando estou passando por tempestades. Porque a tempestade faz você ver a tempestade e não o que Deus quer ensinar para você e para mim no meio dela. Essa é a grande diferença. E muitas pessoas caem, por quê? Porque eles não estão permanecendo firmes na palavra de Deus. Porque as situações que o mundo faz ou que acontece na nossa vida, é exatamente isso. Nós ficamos vacilantes. Não, eu não quero passar por isso, meu Deus, mais uma tempestade na minha vida. Senhor, não. Ao invés de você dizer, Senhor, a tempestade que eu estou passando, me ensina nela. Porque eu sei que se o Senhor está comigo, eu vou passar por ela. E lá no final eu vou sair mais fortalecido do que eu entrei na tempestade. O problema, a dificuldade é que nós não queremos o caminho da cruz. Qual é a diferença entre o caminho da cruz e o jeitinho brasileiro? O jeitinho brasileiro consegue dar solução para tudo. Mas o caminho da cruz, ele só tem uma solução: negar-se a si mesmo. É difícil, meu irmão. É muito difícil. Agora entenda, quais são os princípios básicos
bíblicos para que nós possamos permanecer firmes em meio à tempestade. A primeira coisa, não fique surpreso se você entrar em uma tempestade, ou se ela chegar. Não fique surpreso. Tem gente que quando está em tempestade, ou entrou numa tempestade, meu Senhor, meu Deus, e agora? Senhor, o que eu vou fazer? Ou se não, começa a dizer assim, Ave Maria, o que está acontecendo? Nossa Senhora, me ajude. Não fique surpreso, eu tenho uma boa notícia para te dar. Se você é cristão, o mundo vos odeia. O mundo vos odeia. O mundo espiritual te odeia. Então não fique surpreso se você entrar no meio de uma tempestade. Ou se você vê a tempestade chegando, não tem como você sair dela, você vai passar. Desviando dela agora ou lá na frente, você vai passar por ela. Por quê? Porque você precisa ser forjado. Eu queria que você acompanhasse comigo em 1 Pedro capítulo 4, versículo 12 a 14, para que você não se ache a última Coca-Cola do deserto. Tá bom? Para você não achar que você é o cara no meio da tempestade. Gente, no meio da tempestade, não fique surpreso. Ok? Então vamos lá. 1 Pedro capítulo 4, versículo 12 a 14 diz o seguinte: Amados, não estranheis o fogo ardente que surge no meio de vós, destinado a provar-vos como se alguma coisa extraordinária vos estivesse acontecendo. Não fica estranho, a tempestade não é para você ficar desesperado ou ficar assim, Deus, céu, vida, agora estou no meio da tempestade, eu vou ser destruído. Não vai, porque eu digo para você, se você é cristão, Deus está contigo. Essa é a grande notícia. Ele continua, 1 Pedro capítulo 4, versículo 13. Pelo contrário, alegrai-vos na medida que sois coparticipantes dos sofrimentos de Cristo, para que também na revelação da sua glória vos alegreis exultando. Se pelo nome de Cristo sois injuriados, bem-aventurados sois, porque sobre vós repousa o Espírito da glória e de Deus. Olha que coisa maravilhosa. Como que você não está sozinho? Você não está sozinho, porque o Espírito de Deus está repousando sobre a sua vida. Você vai passar por tempestades, mas acredite nisso, o Espírito de Deus vai estar com você. Ele vai te guiar no meio da tempestade, Ele vai te consolar no meio da tempestade, Ele vai afagar o teu coração ou vai te dar um alento para que você recobre as suas forças e você continue a fazer aquilo que Deus pediu para que você faça. As tempestades, se alguém passa por tempestades aqui, né, servem para provar que o dia de amanhã vai ser melhor do que o de hoje. Amém? Glória a Deus. O dia de hoje é hoje, amanhã vai ser melhor. Mas eu vou continuar na tempestade, mas amanhã de amanhã vai ser melhor. Por quê? Porque as tempestades nos proporciona uma oportunidade para que o Espírito de Deus e da glória de Deus se manifeste na sua vida. Aleluia, aleluia, aleluia. Não permita que as tempestades da vida, sofrimentos, perseguições venham atrapalhar o plano de Deus para a sua vida. 2 Timóteo capítulo 3, 1 João capítulo 3, versículo 13. Irmãos, não vos maravilheis se o mundo vos odeia. É um fato. Agora sim, 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 12. Ora, todos quantos querem viver piedosamente em Cristo Jesus serão perseguidos.
excelente notícia eu trouxe para você nessa manhã. Que notícia maravilhosa. Que todos aqueles que querem fazer a vontade de Deus serão perseguidos. Puxa, essa não seria a melhor... Pastor, o senhor trouxe a melhor notícia dessa manhã para mim. A melhor notícia. Que se eu quiser ser cristão, se eu quiser estar ali vivendo para Deus, eu vou ser perseguido. Vai. Se você quiser ser cristão, você vai passar por tempestades, por sofrimentos, por dor, por angústia, por tristeza, por enfermidade, por várias coisas que o mundo que nos odeia vai colocar sobre o nosso corpo. Mas a diferença é que a alegria que Deus está nos proporcionando, que nós vamos ter lá na glória, não se compara com aquilo que nós estamos passando aqui nessa terra. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia. Por isso, segundo, regozije-se. Regozije-se no Senhor. Esteja alegre no Senhor. Paulo orienta que nós devemos estar alegre em todo e qualquer tempo, porque a alegria cresce a nossa fé, fortalece a nossa fé. Filipenses capítulo 4, versículo 4, bem embaixo ali da tela diz: alegrai-vos sempre no Senhor. Outra vez vos digo, alegrai-vos. Agora, você percebeu que aqui tem muito agora, né? Interessante. Você está passando por tempestade? Não está? Então, legal. No meio da tempestade, quantas vezes você sorriu? Quantas vezes você se alegrou? Quantas vezes você se regozijou? Quantas vezes você sentiu satisfação de estar passando por essa tempestade? Eu acabei de dizer aqui, se nós queremos viver piedosamente, nós vamos ser perseguidos. Mas Paulo foi perseguido, e todas as cartas que ele escreveu na prisão, algemado, preso, açoitado. E ele consegue escrever um versículo desse para a igreja de Filipe, dizendo: igreja de Filipenses, os meus conterrâneos aí é o seguinte: alegrai-vos sempre no Senhor. Outra vez vos digo, alegrai-vos. Está passando por tempestade? Alegre-se no Senhor. Obrigado, Deus, porque eu sei que o Senhor vai fazer algo poderoso lá na frente. Eu creio que essa tempestade vai passar, e lá na frente eu vou ver o sol que brilha, e eu vou ver Jesus, a estrela da manhã, aquele que era, aquele que é, aquele que há de vir. Aí o que acontece? Não, passamos por tempestades e nós dormimos com o pé preso na morte, se apertando todo dia. Ai, estou doendo. E aperta, está doendo, ai, está doendo. No meio da tempestade você não pode ficar estático. No meio da tempestade você tem que fazer algumas coisas. E Paulo diz que nós temos que nos alegrar. Por que você nessa manhã não dá umas boas risadas no meio dessa tempestade que você está passando? Começa a falar no meio da tempestade: oh glória, eu sei que Deus tem coisa melhor. Eu vou passar, oh Deus, eu vou passar por isso, eu vou passar por aquilo, eu vou passar, eu vou passar. Neemias 8:10, na primeira parte do versículo, na segunda parte do versículo diz: o Senhor é a minha força. E força traz alegria. Força promove alegria. 1 Pedro capítulo 13, uma coisa importante que a gente vai passar agora, um versículo importantíssimo. Pelo contrário, alegrai-vos na medida em que sois coparticipantes do sofrimento de Cristo, para que também na revelação da sua glória vos alegreis exultando. Olha só, preste atenção. O que mais conforta o coração em meio às lutas e à tempestade que passamos é desfrutar da promessa que Deus deixou escrita em Romanos capítulo 8, versículo 28, que diz: sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Queridos,
Aquilo que Deus tem para você é algo maior, maravilhoso, e não se compara com a tempestade que você está vivendo, e muito menos com o sofrimento, ou com a perseguição, ou com a dor. Mas sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Então, se você ama a Deus, pode ter certeza, tenha plena convicção de que a alegria sobre a sua vida vai chegar. E você vai dar muita risada sobre tudo isso. Somente o Espírito Santo pode nos proporcionar tal coisa. Terceiro, ore com gratidão. Ore com gratidão. Sabe o que acontece muitas vezes? É que nós estamos orando e as ansiedades da vida, o sofrimento, as lutas, as tempestades fazem com que a nossa oração seja a oração de comiseração, de autocomiseração, e não de oração de gratidão. Nós começamos a orar e nos levamos aquela oração para as coisas mais tristes, mais dolorosas. Mas a oração no meio de uma tempestade tem que ser aquela oração que diz: Senhor, eu creio sobre todas as coisas que o Senhor é maior do que isso. O Senhor é o meu Deus, o Senhor é o meu pastor, o Senhor vai me ajudar, o Senhor está comigo, eu não estou só nessa luta. E nós começamos a vivenciar isso. Olha só que Paulo fala em Filipenses 4:6. Não andeis ansiosos de coisa alguma, porém sejam diante de Deus conhecidas as vossas petições, pela oração. E o que está dizendo lá? E por último, com ações de graça. Sabe o que significa isso? No final da sua oração: Senhor, obrigado por tudo. Eu sei que o Senhor é tudo, e o Senhor sabe todas as coisas, e eu quero experimentar esta alegria no meio da tempestade. A atitude de gratidão engrandece Deus, e o poder da ressurreição tem um propósito de suprir exatamente aquilo que mais falta em nossa vida, que é a alegria e o amor incondicional de Deus. Por que eu falo isso? Preste muita atenção nisso aqui, ó. No decorrer dos anos, a adoração e o respeito a Deus perdeu o seu valor para o homem. Mas Deus continua sendo o que Ele é, independente da sua escolha ou da situação que você esteja passando. Deus não muda. Um dos grandes atributos de Deus é a imutabilidade. Ele não muda. Ele é amor, Ele é justiça, Ele é misericórdia, Ele é bondade, Ele é fidelidade, Ele é santo, Ele é onisciente, onipotente, onipresente. Ele não muda. No meio da tempestade, Ele continua sendo Deus. No meio do sofrimento, Ele continua sendo Deus. No meio da dor, Ele continua sendo Deus. No meio da minha ansiedade e da minha tristeza, Ele continua sendo Deus. Glória a Deus por isso. Porque nós não temos um Deus que muda de acordo com a nossa situação. Ele é Deus, independente de qualquer coisa. Nele não há nem sombra e nem variação de qualquer dúvida. Porque Ele é o que Ele é. Da mesma forma que Moisés chegou para Deus na sarça, comunicando com Deus, tendo um relacionamento com Deus, disse: Senhor, mas quem eu vou falar que é o Senhor para as pessoas que estão lá? E Deus fala para Moisés: diga o seguinte, Moisés: eu sou o que sou. Quando ele disse isso, não existe no mundo nenhuma relatividade maior que possa expressar a grandeza de Deus quando Ele diz: eu sou o que sou. E ponto final. No meio da tempestade nós temos que ver esse Deus dessa forma. Aí nós passamos por ela. Aí você começa a crer ainda mais em Deus. Você começa a desfrutar mais de Deus. Filipenses capítulo 4, versículo 7 diz o seguinte: e a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. Sabe o que acontece?
No meio da tempestade, quando você sabe e você agradece a Deus, você adora a Deus, respeita a Deus, sabe o que Ele é, você vai ter a paz que o mundo não dá. E no meio da tempestade você vai sentir, nossa, eu estou sentindo uma paz no meio de tudo isso. Glória a Deus por isso. Um exemplo de um grande homem da Bíblia que foi perseguido, e quando ele foi para ser morto, apedrejado, ele viu a glória do Senhor. Este servo chama-se Estevão, homem cheio de espírito temente a Deus, passou por uma tribulação, foi lá no Sinédrio, foi lá no concílio, foi lá e expressou aquilo que Deus era para ele num discurso tremendo, maravilhoso, se não me falha a memória, de Atos capítulo 7 ou Atos 17. Ele fez um discurso maravilhoso, e mesmo assim, as pessoas apedrejaram ele. Mas no momento daquela tempestade que ele estava passando, eu acredito que na primeira pedra que levantou para matar Estevão, por apedrejamento, ele viu a glória do Senhor e ele morreu em paz, por saber que ele tinha cumprido aquilo que Deus havia cumprido. Oh Deus, nós precisamos de Estevão aqui de manhã. Nós precisamos de várias rainhas chamadas Esther, para que nós podemos destruir todas as obras que o inimigo tem feito contra nós. Esther foi a mesma coisa. Através de Esther o povo judeu foi abençoado, porque o povo judeu era para ser extinto, por causa do rei, não me lembro agora o rei. Mas foi levantada ali essa mulher, e da mesma forma Deus abençoou a vida dela. 4. Avalie a fonte de sua tempestade. Não é só você aceitar a tempestade. Eu estou passando por tempestade, e estou passando por essa tempestade, eu vou passar. Ok, agora avalie qual é a fonte dela. Qual é a fonte? Porque é o seguinte, gente, todas as vezes que nós pecamos e não tomamos a decisão de se arrepender, nuvens negras vêm sobre a nossa vida e tempestades chegam. E muitas pessoas estão vivendo com o pecado, estão ali junto com o pecado, estão andando lado a lado com o pecado, e você pergunta, tudo bem, mas estou passando por uma tempestade, estou passando por uma tempestade, estou passando por uma tempestade, decisões erradas, escolhas erradas, estou passando por tempestade, mas não avalia a causa da tempestade. Por quê? Porque Deus já proporcionou para nós o arrependimento. Se for a tempestade causada por um pecado, se arrependa, ela vai embora rapidinho, a tempestade cessa. Davi falou isso claramente em Salmo capítulo 32, de 1 a 5. Enquanto calei os meus pecados, envelheceram os meus ossos. Mas quando eu confessei, Deus fez algo maravilhoso na minha vida. Quando eu confesso o pecado, a nuvem negra acaba, vai embora, a tempestade vai embora. E você fala assim, nossa, anos e anos passando por essa tempestade. Jesus amado, era raio para tudo quanto é lado, nuvem negra para tudo quanto é lado. E eu não sabia como sair, até que Deus falou assim, você avaliou a fonte da sua tempestade? Você avaliou de onde vem essa tempestade? E Deus mostra para você o que você tem que fazer. É pecado? Se arrependa. Se arrependa, porque você vai passar anos, e enquanto você não se arrepender, a nuvem negra vai estar sobre a sua cabeça. As tempestades vão estar surgindo sobre a sua vida. Portanto, arrependa-se caso você venha a ser orientado a Deus, porque o que você está passando é uma tempestade. Lembra que eu falei no comecinho? Existem as tempestades para provar a nossa vida. É diferente. Quando a tempestade vem para provar a nossa vida, nós temos que esperar e andar segundo a vontade de Deus. Mas quando eu causo a tempestade por decisões e escolhas erradas, misericórdia, irmão, não fica sofrendo não. Não fique sofrendo. Olha só o que diz aqui, 1 Pedro, capítulo 4, 15 a 19. Versículo 15. Não sofra, porém, nenhum de vós como assassino, ou ladrão, ou malfeitor, ou como quem se intromete em negócios de outrem. Mas, se sofrer como cristão, não se envergonhe disso. Antes, glorifique a Deus com esse nome. Meu irmão, glorifique a Deus. Está passando por luta? Glorifique a Deus. Está passando por tempestade?
Glorifique a Deus. Está passando por sofrimento? Glorifique a Deus. Só não glorifique a Deus se você viver e estiver andando em pecado. Primeiro se arrependa para depois você glorificar Ele. Porque Ele morreu por você. Ele morreu por mim, para tirar todo o pecado da nossa vida. Versículo 17 diz o seguinte: porque a ocasião de começar o juízo pela casa de Deus é chegada. Ora, se primeiro vem por nós, qual será o fim daqueles que não obedecem ao Evangelho de Deus? E se é com dificuldade que o justo é salvo, onde vai comparecer o ímpio? Sim, o pecador. E o versículo 19: por isso, também os que sofrem segundo a vontade de Deus, encomendem a sua alma ao fiel Criador na prática do bem. Queridos, não tem outra forma. Devemos avaliar de onde provém o nosso sofrimento, a nossa tempestade, e certificarmos se esse sofrimento Deus também não está nos proporcionando para nos apurar, para nos depurar, como o ouro é refinado pelo fogo. Versículo 4:17 diz o seguinte: porque a ocasião de começar o juízo pela casa de Deus é chegada. Ora, se primeiro vem por nós, qual será o fim daqueles que não obedecem ao Evangelho de Deus? Querido, ali está dizendo o seguinte: todos nós podemos passar por lutas, e todas as lutas, todas as provas e todas as tempestades têm um fim proveitoso. Agora, você precisa entender que, olha o que está escrito aqui nessa tela: não fomos criados para o sofrimento, mas não estamos livres de passar por eles. Você não foi criado para sofrer. Você foi criado para glorificar a Deus em todo tempo. Você foi criado para ter um relacionamento sem barreiras com Deus. Você foi criado para louvar a Deus em todo tempo. Você foi criado para glorificar a Jesus e experimentar algo poderoso contido na palavra de Deus. Mas sabe o que acontece? O pecado que tenazmente nos assedia vem para trazer sofrimento, para que nós passemos por tempestades. Agora, o que eu preciso fazer é que todas as vezes que passamos por tempestades, nós estamos passando pela tempestade, e quando termina a tempestade, você está mais próximo da volta de Cristo. Você passou por essa, vai vir outra, e cada dia mais, uma em cima da outra, você vai estar indo para encontrar com o seu Deus, com o seu Jesus, encontrar com todos aqueles que morreram em Cristo Jesus. Porque quanto mais perto da perfeição você chega, mais perto do céu você está. Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Quanto mais perto, quanto mais você passa por tempestade, você é depurado como fogo, ou como ouro no fogo, você está mais perto da perfeição. Como consequência disso, você vai estar mais perto de Deus. Olha só, uma outra coisa que nós temos que fazer. Quinto, recuse a vergonha. Eu estou passando por luta, mas eu não quero que ninguém saiba. Eu passo por uma tempestade, mas eu não quero que ninguém saiba. Eu estou passando, mas eu quero ficar aqui, Recuse a vergonha. Tiago capítulo 1, versículo 2 diz o seguinte: olha só: meus amados irmãos, considerei motivo de júbilo o fato de passardes por diversas provações, ou diversas tempestades, ou diversas lutas, ou diverso sofrimento. Sejam alegres, não se escondam. Tudo bem? Está tudo certo? Não é isso que Deus quer. Está passando por luta, provação, tempestade. Irmãos, eu estou passando por lutas, me ajudem em oração. Uma das coisas que está em Efésios é que nós precisamos suportar um ao outro em amor. Está precisando de uma ajuda? Fale. Não fique com vergonha. Pelo contrário, se você chegar a falar para mim assim: pastor, eu estou passando uma luta muito grande.
Uma tempestade na minha vida que, Senhor Jesus, é granizo puro. Eu vou dizer para você assim, dê glória a Deus, porque Deus vai ensinar grandes coisas para você. Vou te apoiar em oração, vou te ajudar em oração. Eu quero parafrasear esse versículo da seguinte forma: o fato de passar por diversas tempestades ou sofrimentos. Dê glória a Deus. Dê glória a Deus. 1 Pedro 4,16 diz o seguinte: mas se sofrer como cristão, não se envergonhe disso. Não se envergonhe disso, antes glorifique a Deus com esse nome. Eu estou passando, mas eu passo em nome de Jesus. Eu passo em nome de Jesus. E vou passar, e vou chegar no final glorificando a Deus. Muitas pessoas usam aquele versículo que diz assim, no final da sua vida, já numa urna, num caixão: combati o bom combate. Que depois combati o bom combate, guardei a fé, alguma coisa assim. Guardei a fé ao último, esqueci outro pedaço que tem ali antes. Completei a carreira, guardei a fé. Sabe onde você tem que colocar isso? No seu dia a dia. Porque todas as vezes que você chega na sua casa, terminou o seu dia, você tomou o seu banho, você teve a sua janta, você deitou a sua cabeça no travesseiro, combati o bom combate. Completei a carreira, guardei a fé. Amanhã é outro dia. Tem que ser assim, irmãos. Não no último dia, quando você já está numa urna, que ali não expressa nada. Não expressa nada. Você tem que expressar isso para Deus. Deus, eu combati o bom combate em nome do Senhor Jesus. Guardei, completei a carreira hoje. Amanhã não sei o que vai acontecer, mas hoje está completa. E a fé foi renovada aqui. Eu tenho fé de que eu sou mais do que vencedor. Nós temos que passar isso. Outra coisa, sexto, tome posição. Tome posição com Cristo. Aí o que acontece? Estou passando por luta. A tempestade, o vento está soprando para cá, eu estou aqui. O vento sopra do outro lado, eu estou aqui. O vento soprou para trás. Tome posição com Cristo. Não tenha vergonha de dizer que está passando por tempestades, mas fique firme com Deus, e ali está ali, eu não arredo o pé daqui. Pode vir o vento que for, a chuva que for, o raio que for, eu não saio dessa posição, porque essa posição é onde eu tenho que chegar. O meu alvo é Cristo, o meu alvo é Cristo, o meu alvo é Cristo, e o meu alvo é Cristo. Não posso mais. Eu estou aqui, Cristo, e foi. Aí a tempestade joga do outro lado, Cristo, passou, foi embora. Não, se posicione. Efésios capítulo 6, versículo 10 diz o seguinte: sede fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. Senhor, eu preciso ser fortalecido no meio dessa tempestade. No versículo 12, se não me falha a memória, ele começa a dizer assim: colocai o capacete da salvação, coloque a couraça da justiça, calce os seus pés com o evangelho da paz, coloque o cinturão da verdade, o escudo da fé e desembanhe a espada do Espírito. Faça isso todo dia. E a espada está aqui, a tempestade está comendo solto, irmão. As coisas estão comendo solto. Você está com uma posição. Eu estou aqui porque eu vou chegar lá. E você tem que chegar e começar. Sabe o que você tem que fazer? Você tem que fazer isso aqui. Vem aqui, Alexandre. Ele é a tempestade. Ele é uma tempestade. Só exemplo, irmão. Eu tenho uma posição em Cristo. O que a tempestade vai vir? Ela vem contra a minha vida. E eu... Não dá. Por quê? A força do Senhor me renova todos os dias, para chegar no final e dizer assim: venci. Obrigado. É isso que nós temos que fazer. Aí o que acontece? Você não coloca a posição, a tempestade se torna cada vez pior, cada vez maior, enquanto nós temos que resistir à tempestade. Olha só, Jesus não pagou insulto por insulto, Ele não ameaçou ninguém, Ele não culpou ninguém pelas suas adversidades.
Ele não culpou ninguém por passar por tempestades. Ele não culpou ninguém por morrer na cruz pelos nossos pecados. Ele simplesmente amou, orou, perdoou e abençoou a todos que desejaram a sua morte. Quando nós agimos pela carne, nós passamos por situações que nos desagradam. E quando nós agimos pela carne, perdemos a nossa identidade. Uma das coisas que acontecem no meio da tempestade, sabe o que é? Perda de identidade. Você esquece quem você é diante de Deus. É verdade, irmão, você esquece quem você é diante de Deus. No meio da tempestade você tomou posição? Ok, essa aqui, eu sou salvo em Cristo Jesus. Vou passar por tudo isso. E lá no fundo, lá no final, eu vou dar glória a Deus. Porque Ele me ajudou a passar por isso. Glória a Deus por isso. 7, recuse retaliação. Recuse retaliação. O que é recusar retaliação, irmão? Jesus amado, temos pessoas enviadas de Satanás, que ao invés de ajudar, atrapalha. Que ao invés de tirar você do fundo do poço, te empurra mais no fundo do poço ainda. Infelizmente existe. Sabe o que é isso? Vou dar um exemplo aqui do cego. Quando os discípulos viram aquele cego, chegou para Jesus assim: Jesus, foram os pais dele que pecaram? Foi alguma coisa que ele fez no passado? Jesus falou que não, aquela cegueira é para a minha glória. Ele foi lá e curou. Sabe o que acontece, irmãos? Quando você não toma posição, você começa a aceitar a retaliação do inimigo. Qual retaliação? Está passando por luta? Eu sei porque está passando por luta. Você está em pecado. Você agiu errado. Você tomou decisão errada. Está vendo que está acontecendo isso? É por causa disso. Existem pessoas que, ao invés de ajudar você, te afundam mais ainda, irmão. Está passando isso? Bem feito. Foi você que quis. Está vendo? Não é isso que a Bíblia nos orienta. Recusar retaliação significa eu não aceito que diante da tempestade, qualquer outra pessoa venha falar a não ser a Deus. Deus é que fala. Deus é que me dá as ordens. É o Espírito que me conduz. Nenhuma pessoa, ninguém pode se levantar e te colocar mais para baixo, não. E não aceite se isso aconteceu na sua vida. Recuse esse tipo de situação. Ah, você está assim. Mas você é um derrotado. Você não é um vencedor, você é um invencedor. Nem existe essa palavra, né? Você não vale nada, por isso você está passando por isso. Recuse isso. Por que eu falo isso? Olha só, quem precisava ter amigos que nem Jó? Quem que é aqueles amigos de Jó no seu dia a dia? Misericórdia, irmão. Misericórdia. Quem quer uma mulher igual a de Jó? Que chega lá e fala assim: amaldiçoa o teu Deus e morre, cara. Tu está em pecado, tu está destruído. Tudo que o seu Deus fez para você foi perder a nossa família, perdemos tudo. E Neemias, que foi reconstruir os muros de Jerusalém, porque a cidade foi destruída pelos impérios ali e as pessoas foram exiladas. E no retorno os muros de Jerusalém estavam destruídos. Aí levantou, sabe quem? Sambalate e Tobias. Sabe o que eles fizeram? Olha só, Neemias fala muito claro sobre isso. A isso respondi: eu não sou do tipo de homem que foge e se esconde. Sabe o que Sambalate e Tobias fez? Você não vai conseguir reconstruir o muro. Você não vai terminar a obra. Aquilo que você está fazendo, que o rei liberou para você chegar até aqui, você não vai fazer. E eu vou dizer uma coisa para você aqui: quantos, além de mim, que estão hoje aqui, ou que estão nos assistindo por esse vídeo, ou pela internet, já não sofreram com cartas que chegaram para nós, dizendo que você não vai conseguir, que você não vai sair dessa situação, que você vai continuar do jeito que você está? Quanta gente? Sejam verdadeiros, quantas pessoas já não passaram por isso? Você está assim, vai ficar assim, porque você é que nem Gabriela, vai morrer assim, nasci assim, vivi assim, vou morrer assim. Você não vai não, porque eu sei que Deus vai mudar a sua vida. Olha só, eu não sou do tipo de homem que foge e que se esconde.
Você pensa que eu tentaria salvar a minha vida me escondendo no templo? Eu não vou fazer isso de jeito nenhum. Versículo 12. Quando comecei a pensar nesse assunto, compreendi que Deus não havia falado com Semaías, e sim com Tobias e Sabalate, haviam pago a ele para me dar aquele conselho. Tome cuidado com quem você toma conselho também. Porque alguns conselhos, misericórdia, Jesus, tem que ser jogado fora. Versículo 13. E eles lhe deram dinheiro para me fazer ficar com medo e assim pecar. Aí eles poderiam acabar com o meu bom nome e me humilhar. Quantas pessoas já não se levantaram contra a sua vida no meio da tempestade, falando dessa forma, tentando te humilhar? Aí vem 1 João capítulo 5, versículo 18, que diz assim: sabemos que todo aquele que é nascido de Deus não vive pecando, ou vive em pecado. Antes, aquele que nasceu de Deus o guarda, e o maligno não toca. O detalhe não é tocar só aqui, é tocar aqui, ó. 1 Coríntios capítulo 14, versículo 10 diz que há muitas vozes no mundo, e todas elas têm sentido. Tem sentido, você tem que ficar esperto com o que você ouve. E com o que você ouve, você vai saber se você vai absorver ou jogar fora. É por isso que eu estou dizendo aqui que nós precisamos entender isso, porque é de suma importância. Outra coisa, caminhando já para o número 8. Confie em Deus. Pedro dá uma orientação muito fantástica como discípulos, para os discípulos, como discípulo, ele dá uma orientação muito boa, que fala exatamente como você deve se comportar diante de Deus. Sabe como é que você deve se comportar diante de Deus? Confia nele, irmão. Confie nele. Ele é a tua sorte. Ele não é teu azar, ele é tua sorte. Confie no Senhor, porque Deus é fiel, Ele é capaz de trocar e de mudar a situação que você está vivendo. A nossa atitude deve ser de submissão, obediência e de serviço sacrificial a Ele. Por quê? Porque na aprovação é que nós vencemos as nossas lutas. É nas tempestades que Deus se revela quem Ele é. Quem Ele é. Provérbios capítulo 3, versículos 5 e 6 diz o seguinte: confie no Senhor de todo o seu coração e não se apoie em seu próprio entendimento. Reconheça o Senhor em todos os seus caminhos e Ele endireitará as suas veredas. Confie no Senhor. Confie em quem? No Senhor, irmão. Não tem como. E por último, diz: permaneça firme e unido. A melhor maneira de você passar por uma tempestade não é passar sozinho, é passar unido. É por isso que existe o corpo de Cristo, para que nessa união, você junto conosco, nós possamos passar junto com você. A sua alegria é a nossa alegria, a sua tristeza é a nossa tristeza, a sua luta é a nossa luta. Tem coisas que nós podemos fazer e tem coisas que nós não poderemos fazer. É por isso que existe o corpo de Cristo. 1 Coríntios capítulo 12, do versículo 20 a 27, diz o seguinte: o certo é que há muitos membros, mas um só corpo. Há muitos membros. Quem é membro dessa igreja? Você faz parte de um corpo. Faz parte de um corpo. E se você ainda não é, você pode fazer. Versículo 21, não podem os olhos dizer à mão, não precisamos de ti, nem ainda a cabeça aos pés, não preciso de vós. E os que nos parecem menos dignos do corpo, a estes damos muito maior honra. Também os que em nós não são decorosos, resistimos de especial honra. Versículo 24. Diz o seguinte: mas os nossos membros nobres não têm necessidade disso. Contudo, Deus coordenou o quê? O que ele fez? Ele coordenou o corpo
concedendo muito mais honra àquilo que menos tinha. Então você não precisa dizer para mim: olha, mas eu sou um membro, comecei agora. Olha, eu sou membro da igreja fazem só 5 meses, 6 meses, só faz 1 ano. Não, você faz parte de um corpo de Cristo, independente se você entrou hoje ou amanhã. Nós precisamos ter essa união para que nós possamos juntos passar por todas as situações. Para quê? Para que não haja divisão no corpo. Pelo contrário, cooperem os membros com igual cuidado em favor uns dos outros. De maneira que, se um membro sofre, o que a Bíblia diz? Todos sofrem. Todos sofrem. E sofrem com ele. E se um deles é honrado, o que ele fala ali? Se um deles é honrado, com ele todos se regozijam. Ora, vós sois corpo de Cristo e individualmente membros deste corpo. Você está vendo a importância de você fazer parte do corpo de Cristo? Você não está sozinho nessa sua jornada não, meu irmão. Viu, minha irmã? Você não está não. Nós estamos aí. Eu gostaria, antes de partir para o Pensa e Reflite, contar o testemunho aqui de uma pessoa. Salamat Mashi, no Paquistão, ele foi acusado de escrever blasfêmias contra o profeta Maomé. Mesmo Salamat sendo analfabeto, ele estava no corredor da morte, mas finalmente foi condenado. Durante o tempo de estresse, ou o tempo estressante, Salamat recebeu cartões de todo mundo, e cada cartão que ele recebia dizia e lhe assegurava que as pessoas estavam orando por ele. Uma declaração de Salamat foi: nunca percebi que tinha tantos irmãos ao redor do mundo. O que aconteceu com este homem aqui? Durante todo esse processo, este homem ele não foi condenado. As orações reverteram o processo dele. Essas pessoas não estavam com ele presentes ali, mas estavam unidos como corpo de Cristo em favor deste irmão. Assim é conosco, quando nós passamos por várias dificuldades. Precisamos do corpo de Cristo. Por quê? Um telefonema, um e-mail, uma carta faz toda a diferença. Você pode ter certeza disso. Agora eu quero que você pense e pratique algumas coisas no seu dia a dia. Primeiro, você tem passado por dificuldades ou tempestades em sua vida? Se a sua resposta for sim, o que você tem feito para se sentir encorajado? Seja sincero, você que passa por tempestades, por lutas, por sofrimento. Tem hora que não dá vontade de jogar tudo para o alto e falar assim: chega. Não tem hora de falar assim: não aguento mais, quero desistir de tudo. Falta coragem para você encarar a tempestade de frente. Você já sentiu isso? Sim ou não? Já sentiu? A segunda coisa que eu quero passar para você é o segundo questionamento. Você tem caminhado diretamente para a cruz, diariamente, ou tem tentado dar o jeitinho brasileiro? O que você tem feito diante da sua tempestade? Você tem pego ela juntamente com ela e levado até a cruz de Cristo? Ou você tem dado um jeitinho brasileiro? Terceiro e último questionamento no Pense e Pratique. De tudo que você ouviu hoje, qual situação chamou a sua atenção e que necessita ser trabalhada em sua vida? Qual é a situação que precisa ser trabalhada em sua vida? Então aqui eu vou passar para você rapidamente. A primeira coisa que eu passei para você é o seguinte: não fique surpreso. A segunda, regozije-se no Senhor. A terceira, e muito importante, ore sempre com gratidão. Avalie a sua fonte
a fonte da sua tempestade. Recuse a vergonha. Tome posição em Cristo Jesus. Recuse a retaliação. Confie em Deus. E por último, permaneça firme e unido. Eu creio que todas as tempestades e situações que nós podemos passar por elas a partir do momento em que nós estivermos firmes em Deus. Falei hoje, e nós falamos hoje sobre isso, como permanecer firme através da tempestade. Que Deus possa abençoar a sua vida rica e poderosamente.